Olá, gente. Aqui é Caris. O pessoal do Educalá tinha me pedido para gravar um áudio contando sobre a minha experiência com homeschooling. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho, não sei exatamente o tamanho, né? Ou pensando o que seria mais útil para o pessoal aqui, não é, do grupo. Mas vamos lá. Então, meu nome é Caris Davis, sou casada com Lucas. Nós temos 5 filhos de entre 4 e 12 anos. Estamos esperando o nosso sexto para janeiro. Eu queria voltar um pouquinho né, na minha vida, não vou começar exatamente quando nós começamos homeschooling, mas voltando um pouco, eu queria dizer assim que a minha preocupação com a educação, né, e com homeschooling, de certa forma começou com os meus pais, né? Eu gostaria de dar o crédito para eles, porque eles, quando eu era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos, meu pai morou no exterior até 3 anos, estudou, fez seminário, e quando nós chegamos no Brasil, em Belém, não havia nenhuma escola cristã, não é? E foi devido à preocupação deles em dar a mim e a outras crianças da igreja, não é, uma educação cristã na época, que eles criaram uma escolinha, não é? Juntaram alguns professores, algumas moças da igreja que estavam se preparando para ser professoras ou que se dispuseram, né, na época, e abriram a escola em Arca de Noé, né, com o intuito de proteger, né, nós, os alunos, das tempestades, não é? Do dilúvio de pecado que tem nesse mundo. Então, eu diria que a inspiração deles, não é? A motivação deles foi a mesma que a que nós temos com homeschooling hoje em dia, não é? Então, eu vejo a raiz de tudo começando lá mesmo, né? Com meus pais. Então, crescendo numa escola cristã, né, eu sempre vi assim, o valor de estar num ambiente assim. Né? Eu fui grata e realmente foi uma escola. Na verdade, eu estudei até em mais de uma escola cristã, dessas pequenininhas que estavam começando, e me prepararam muito bem. Na verdade, quando eu estava numa escolinha que teve um tempo que só tinha 2 alunos, era eu e mais um, não é? Sem eu nem saber, eu estava recebendo uma educação ideal para o que é possível aqui no Brasil, não é? Bem parecido com um tutor particular, praticamente. Então, eu acho isso interessante quando eu penso nisso hoje. Mas as escolas cresceram, não é? A escola que eu estou pensando, aqui, né, eu me referi no início, a Arca de Noé, hoje é o Centro de Estudos John Knox, lá em Belém, e é uma escola grande. E o meu pai, na época pastor, trabalhava, não é, na junta que administra a escola, e assim a gente ficou conhecendo, não é, de perto as dificuldades, as vantagens de uma escola cristã e tudo, e assim eu acabei me envolvendo, não é, um pouco mais nessa área educacional e vendo a importância das escolas cristãs, da educação cristã em si, não é? Embora na época nem sabia o que era homeschooling, tá? Quando foi na faculdade, eu acabei fazendo pedagogia. Eu diria que foi por acaso, mas na verdade a gente sabe que não é, não é? Era o único curso disponível naquela faculdade dentro da minha área, um dos poucos, eu escolhi esse, né? E acabei concluindo esse curso e não outro curso que eu tinha feito em outra faculdade, então acabei me envolvendo na educação cristã ainda mais, né? Embora o curso não fosse cristão de jeito nenhum, mas me despertou para os problemas, né, da educação, e eu comecei a pesquisar aqueles assuntos dentro de uma perspectiva cristã, buscando autores, né, bons autores, e pude ter acesso a materiais na língua inglesa que me ajudaram muito, né, a entender e a dar uma cosmovisão cristã por trás. Aí quando eu casei com o Lucas, a família dele era missionária, a família Davis, eles vieram para o Brasil, acho que já vai fazer 50 anos, e vieram aqui para o Pará, para o interior do Pará. Então, na época, não é, o homeschooling era a única opção para a família
Eles pegavam materiais nos Estados Unidos e começavam, né, e usaram aqui. Na época, nem nos Estados Unidos isso não era, o homeschooling não era nem conhecido. Eles tinham alguns programas de educação, né, alguns currículos para famílias de missionários, mas eram pouquíssimos, um ou dois. Aos poucos eles foram pesquisando mais, mas enfim, não é? Eu aprendi muito com a família. A minha sogra tem muita experiência, não é? Com livros, com dicas. Eles tiveram 10 filhos, então tem bastante experiência aí com homeschooling. E a minha sogra é o tipo de pessoa que pesquisa demais, né? O que tinha de melhor saindo, ela está pesquisando. Tinha uma boa biblioteca aqui. Então, eu até digo que eu não sou o melhor exemplo para encorajar os irmãos, porque realmente, assim, eu tive muitos privilégios, não é? Não sou que nem essas mães batalhadoras, assim, brasileiras que eu admiro tanto, que correm atrás, não é? Sem nada de material, sem nenhuma referência, sem nenhum conselho, nenhum exemplo, e estão começando o homeschooling mesmo com toda a coragem, né? No meu caso não foi assim, foi quase caiu nas minhas mãos assim bem fácil mesmo. Então, né, aproveitando essas experiências e livros e dicas, aqui onde nós moramos é uma área bem de interior, não tinha escola por perto, né? 1 hora de distância só. Algumas escolas públicas aqui perto, mas muito, muito fracas, então nunca nem consideramos colocar nossos filhos ali. Então, até os 4 anos eu ensinei meus mais velhos em casa, começando, né, as vogais, as letrinhas. Sempre a gente exagera nos primeiros, a gente acha que, né, a gente quer ver algum tipo de resposta deles, quer que eles falem o alfabeto né, antes dos 3 anos. Mas, enfim, aos 5 anos eu comecei a Beca. Foi o material que me indicaram. É um curso de homeschooling completo, com vídeo e com material didático americano, né, uma escola cristã. E eu fiquei, assim, encantada com o material. O que primeiro me chamou a atenção foi a disciplina e a organização dos alunos, porque eles filmam uma sala de aula, e eu tinha tido já experiência como professora de inglês para várias turmas, e eu fiquei assim, boba, como é que eles conseguem, não é, ficar com essas crianças? Então, eles têm uma técnica mesmo de administrar a sala de aula e de disciplina que realmente me impressionou. A capacidade e a dinâmica dos professores também. Aí, outra coisa que me impressionou foi o método fônico, né, de se aprender a ler. E eu havia sido professora de inglês, tinha feito curso de inglês numa das melhores escolas lá em Belém, mas eu nunca tinha ouvido falar, não é, do método fônico. Então, eu aprendi assim, eu disse, gente, como é que pode? Olha só que coisa mais fácil, né? Esse método me ensina a ler as palavras, a pronunciar as vogais da maneira correta e saber por que ela tem esse som e não o outro, não é? Então, eu fui assim, aprendendo junto com as crianças. Também me impressionou muito a ênfase que eles dão na memorização. Então, quantidade de textos e versículos que eles fizeram as crianças memorizar, não é? E eu acabava memorizando também, porque a técnica funciona mesmo. Então, fui aprendendo com eles, não é? Eu nem vi a possibilidade de ensiná-los em inglês, porque eu achava que eu não tinha capacidade de ensinar meus filhos a ler e escrever em inglês, né? Se fosse em português, parece que a gente se anima mais. Então, realmente eu aprendi muito com o curso, junto com eles. E eles fizeram esse material até o 3º ano, foi muito bom. Muita repetição, muita memorização. É um material bem tradicional, é cristão e bem academicamente assim puxado, tá? Eles sempre incluem assuntos assim de um nível que você esperaria que crianças mais velhas iriam fazer isso, né? Mas foi muito bom. Então, eu via só pequenas desvantagens aos poucos, né? Eu via que tinha muita história americana antes de introduzirem história mundial. E os problemas básicos assim no contexto escolar, não é? Por exemplo, a criança ficava muito tempo perdido mesmo, esperando os colegas terminarem um exercício, por exemplo, não é? Aí na televisão a gente pode adiantar,
mas muito tempinho assim que a gente via que eu via que era perdido um pouco. E um excesso de exercícios assim repetitivos, que é outro problema, não é? De uma sala de aula. Eles têm que repetir até que todas as crianças aprendam. Embora nossos filhos podem ter aprendido bem rapidamente, não é? Já podem ter dominado aquele assunto, mas tem que fazer os exercícios. Então, nessa época, nós fomos morar nos Estados Unidos e a minha cunhada, que morava lá também, começou a ter mais contato com algumas mães homeschoolers da igreja dela, que era em Nova Jersey, e que eles começaram uma cooperativa, não é, de pais e começaram. Ela começou a participar da cooperativa e foi aprendendo, e só o contato com essas mães, eles indicaram muitos materiais clássicos para ela, e ela, né, disse, olha, acho que eu vou começar a passar para esse método. E ela passou os materiais para mim, peguei as indicações e a gente resolveu começar, mais ou menos junto, né? Foi um pouco pesado no início, não é? Mudou um pouco a rotina e tudo. Alguns assuntos que eu pretendia integrar com as minhas filhas mais novinhas não deu muito certo, por exemplo, história. A minha pequenininha, na época, tinha 7 anos, ela não se adaptou muito, ou não se interessou muito, né, para fazer no nível dos mais velhos, então isso foi um pouco difícil. E eu confesso que eu tenho um problema também de consistência e muitos imprevistos. Cada um tem sua vida, né? E na nossa acontece muito. Hoje vai ter um almoço, eu tenho que fazer almoço para muita gente. Ou então, eu vou precisar correr na cidade hoje, né? E aí, então, com isso, o método clássico dependia muito de mim, né? Eram os materiais que não eram mais em vídeo, eram todos livros. Então, se eu não tomasse a iniciativa, sentasse, lesse com eles, ficava um pouco difícil. Mas foi muito boa a experiência, né? Então, o que eu fiz? As crianças que eram menores, né, que estavam nessa fase assim, até terceiro ano, segundo, até o terceiro, eu mantive na beca, porque eu acho que eles faziam um trabalho excelente, não é? Até o método de memorização, repetição, não é? Hoje em dia a educação clássica mostra que é o melhor. Então, assim, eu continuei com isso e para poder focar, não é, com os meus mais velhos, que estavam já mais próximos da fase lógica, numa educação mais clássica com eles. Então, foi o que eu fiz. É sempre difícil, né? Sempre toma muito tempo, toma muito a minha manhã quase toda, mas é muito recompensador. Foi muito bom, tem sido muito bom. Eu continuo fazendo isso. A matemática que nós escolhemos, o programa foi o Saxon. É bem exigente, exige mais assim pensar, lógica. E foi um pouco difícil para um dos meus filhos. Para o outro, ele gostou do desafio. Para o outro, foi bem difícil. E o pai fazia cedinho matemática com eles antes de ir para o trabalho. E a matemática não é o meu forte, né? Então, ele cuidava dessa parte com as crianças. Cada ano muda, né? Ano passado, o pai dele estava um pouco sem tempo e nós optamos por fazer metade das matérias com a beca, que incluía matemática, algumas coisas, e a outra parte, história, português, inglês e outros assuntos, ficaram mais comigo, com a ajuda de materiais, né? Mas que eu escolho, assim, dentro das sugestões de autores clássicos. Tem dado muito certo. As minhas meninas, que são as mais novas, estão bem dependentes, não é? Bem responsáveis mesmo com o esquema da ABECA, porque eles só ligam a televisão, né? Fazem o material e é excelente, eu só faço eu supervisionar, né? Mas eu sei que quando eles começam perto da quarta série, eu já quero começar alguns materiais diferenciados, como História Mundial,
Então, eu tenho já que planejar como é que eu vou fazer isso, né? Se vai dar para interagir com as crianças mais velhas ou como é que vai ser. Mas, então, assim, tendo esses materiais, não é, em inglês, tem sido, assim, muito bom para a gente. Muito fácil também, né, para mim, de certa forma. Eu pensei de falar um pouquinho da nossa rotina, normalmente é uma dúvida frequente dos pais que começam. Talvez dar uma ideia para vocês de como tem funcionado. Claro que varia muito, varia de ano para ano, varia de mês para mês, até de dia para dia. Mas, em geral, as crianças acordam cedo, as mais velhas, pelo menos, os 4 mais velhos, que está na primeira série, né, até o que está na sexta, eles acordam cedinho, eles já conseguem fazer a matemática deles só, antes do café. Qualquer dúvida eles tiram com o pai, enquanto o pai está em casa, né? Então eles já adiantam tudo isso antes do café. Alguma ou 2 matérias, ou o que der para fazer. Até porque a escola americana, a rotina é bem puxada, né? Vai até normalmente até 3, 4 da tarde, e aí se eles já viram que se eles não começarem cedo, eles só vão terminar no meio da tarde. Então eles mesmos, não é, querem adiantar isso. Então é muito bom. Eu gosto de ver essa parte da responsabilidade sendo desenvolvida, não é? Independência mesmo, né? Como dizem, o aluno se torna autodidata. Então, nós paramos depois para tomar café, não é? Leitura doméstica, e depois do café eu faço uma atividade, algumas atividades em família, eu e as crianças. Inclui estudo da Bíblia, leitura de histórias, em voz alta, não é? Que eu leio, pergunto, comento, catecismo e outras leituras que eu acho assim importantes que as crianças fazem, e aí eu pratico com elas a habilidade mesmo de ler, de interpretar, faço perguntas também, não é? Ensino a ler em voz alta. Eu gosto muito do material do McGuffey's Readers, são leitores antigos, usados nos Estados Unidos, mas estão na internet aí, para quem quiser, são excelentes. Eu acho que tem uma editora com projeto de publicar, traduzir para o português, então só aguardar aí também, né? Mas eu acho muito bom. Então eles fazem essas leituras, outras atividades individuais, e depois vai cada um fazer a sua atividade individual mesmo, não é? O seu curso da Beca ou o que for, cada um os seus livros, e eu só supervisiono. Antes do almoço, ou às vezes um pouco depois do almoço, tem um outro momento de reunião de família, em que eu reúno, né, alguns deles para fazer alguma dessas matérias, às vezes é história, arte ou português. Então, e aí às vezes eles terminam sozinhos de novo. Alguns dias eles terminam 2 da tarde, outros 3, mas fica mais ou menos por aí. E à tarde eles têm tempo livre para trabalhos manuais, né? Eles sempre gostam de mexer na oficina, mexer com madeira, leitura individual. Todos eles têm gostado muito de ler, então não tenho trabalho com isso. Descanso, né? Ajudar os pais. Então, tem sido assim a nossa rotina, né? Tem sido muito bom, e eu não consigo imaginar assim uma outra opção para minha família na situação em que nós estamos agora. O que eu aprecio muito é a liberdade também de agregar outras matérias, né, que a gente considera importante. E eu não posso agradecer mais, não é, ou falar mais da importância do inglês para nós, né, que nos deu acesso a todos esses materiais que facilitaram muito o nosso homeschooling. Como uma palavra final, eu estava pensando aqui, né, o que é que eu poderia dizer? Eu pensei em vários tipos de ouvintes aqui. Um é para quem tem crianças na fase pré-escolar, né? Então, pela experiência que eu tenho e de outros pais e do que eu tenho pesquisado, é unânime o conselho assim de não começar cedo demais, né? A educação acadêmica. Brincar com a criança, interagir com ela, é o principal, né? Falar, explicar, educar mesmo, disciplinar, né? Ensinar no máximo
praticar, por exemplo, o inglês, se essa for uma opção, né? Porque essa é a idade ideal, quando a criança é pequenininha. Se você quer dar uma educação bilíngue, é a época de começar. Então, isso pode ser feito mais informalmente também. E uma ideia boa que eu acho para essa idade, para outros conteúdos, não de se ensinar de maneira informal, é usar, por exemplo, a leitura bíblica, ou cânticos, ou devocionais, ou catecismos, ou boas leituras como um eixo, não é? Essa é uma maneira informal de dar um ensino e que eu acho excelente porque ele proporciona vários conteúdos para você trabalhar durante o dia, né? Ou durante a leitura e reforçar no dia a dia. Então, às vezes, lendo a história de Noé, se for a sequência bíblica, você vai ter ali os animais de 2 em 2. Né? Então, ali é uma desculpa para você trabalhar isso com a criança, aprender a contar de 2 em 2, não é? Números pares, depois contar números ímpares, de frente para trás. Enfim, estudar sobre os animais. Então, existem alguns programas nos Estados Unidos que fazem exatamente isso. Pegam livrinhos de criança e usam esses livrinhos, né, os assuntos que são tratados ali como propulsores de atividades e outras coisas para se ensinar. Eu acho que se a gente puder fazer isso, né, principalmente com a Bíblia ou com bons materiais, eu acho uma boa ideia para a pré-escola, tá? Mas sempre de maneira informal, né? Uma outra palavrinha, eu tenho ouvido muito aqui no grupo, não é, de pais sentindo a pressão da socialização, não é? Justamente nessa fase. Para quem tem criança com 1, 2, 3 anos e está pensando em fazer homeschooling, né? Mas sente muito essa pressão, vai para a escolinha e tal. E eu acho que uma solução seria explicar com jeitinho, né? Que é justamente porque você se preocupa com a socialização, com o caráter, com a vida espiritual do seu filho, dizer que, olha, eu não tenho coragem de colocá-lo, não é, numa escola onde está sendo ensinado, não é isso, e hoje em dia não falta maus exemplos, não é, de problemas, ideologia de gênero e tudo mais, não é? Então, eu acho que se a gente for por aí, talvez alerta as pessoas, dizer, olha, não é um abandono intelectual, não. É uma preocupação justamente com a socialização, com o aspecto espiritual que eu não estou conseguindo colocar meu filho numa escola. Não tenho coragem de fazer isso, né? E tem outros pais buscando outras opções. Ainda estamos decidindo o que é melhor para a criança, para a nossa família, não é? E aí, mudar de assunto. Ou aprofundar se a pessoa está sendo séria, não é? Mas eu penso que seria uma boa solução ir por aí. Para quem está inseguro, não é? E na dúvida de começar homeschooling, eu diria assim, faça um teste. Eu sempre digo, não é uma decisão irreversível. Você pode testar hoje, né? Pode testar por alguns meses. Sempre é uma opção, você pode sempre voltar para a escola, se for o caso, dependendo da idade do seu filho, mas faça um teste. Para quem está querendo começar, não é? Comece. Às vezes, mesmo com o filho ainda está na escola, mas escolha algum assunto para trabalhar com ele em casa, não é? Algum assunto que seja, que você vê que na escola está faltando, por exemplo, uma história cronológica, ou então trabalhar leitura, português, inglês, arte. Comece, não é? Com algum assunto assim. Você vai pegando a experiência de como ensinar seu filho, conhecendo seu filho, o modelo de aprendizagem dele, não é? E aos poucos ir incorporando outros assuntos e, se for o caso, tirar da escola, não é? Mas assim, nada impede de nós termos essa atitude, não é? De homeschooling, de ensinar os filhos em casa. E aí as coisas vão se encaminhando, não é? O currículo pode ser montado aos poucos e você pode confiar mesmo no seu julgamento de mãe para decidir qual é o assunto que vai ser estudado, né? Esse assunto eu não acho que é próprio para o meu filho, não é? Estudar nesse momento. Então, eu gostaria tanto de acrescentar esse material, esse livro que eu achei muito bom, né? Então, as coisas vão se encaminhando.
Uma outra palavrinha para quem está sentindo falta de material, né? Aqui no Brasil, realmente nós não temos materiais específicos para homeschooling, né? Mas assim, por outro lado, nós estamos hoje no que os Estados Unidos estavam há 30, 40 anos, né? Começando no homeschooling, e muitos pais lá fizeram assim mesmo, como vocês têm feito, não é? Pesquisando dentro os materiais didáticos existentes, os que são mais apropriados, correndo atrás, não é? De materiais mais clássicos, bons livros. E vários palestrantes sobre homeschooling têm dito, olha, no homeschooling menos é mais. Quanto menos material você tem, às vezes, isso pode ser uma vantagem, porque hoje em dia os pais, assim, lá nos Estados Unidos, pelo menos, estão perdidos com o exagero de materiais didáticos que tem, não é? E assim, são tantos para escolher, e aí uns pais se tornam adeptos de um, outros de outros, começa a ter, não é? Aquelas discussões, e esse é melhor, e fica uma pressão, assim, indevida para os pais mesmo, de sempre estar buscando o que é o melhor dos melhores, não é? E às vezes você tem uma estante cheia de livros, mas não consegue dar conta. Então, isso acontece mesmo. Então, se você tiver, não é, um outro assunto que quer começar, ou algum livro que você tem em casa já, ou que era do seu pai, avô, não é? Nós temos, às vezes, enciclopédias em casa, ou hoje em dia com internet, livrarias, né? Você pode emprestar. Comece, busque, procure algum material que você tem, não é? Que você está à sua disposição, e use, comece, né? Esse material. Não precisa ficar achando sempre que tem que ser a melhor gramática, né? Você pode começar com o que você tiver em casa e aos poucos ir aprimorando, né? Pesquise também inglês, se você puder, né? Mas tem aqui o grupo para recomendar materiais também, sugerir outros materiais antigos, né? Que são achados em sebos, enfim. Acho que a gente, como pais, nós temos o julgamento de dizer, olha, isso aqui é um bom livro de história, né? A gente vê isso. Enfim, né? Cursos, palestras, aulas online, existem recursos aí também, né? No português que você pode usar. E, finalmente, uma palavrinha para quem está ansioso, né? Com o desempenho acadêmico das crianças. Eu dizia, não fique ansioso. Não é? Especialmente qual seria, não é, a solução para isso? É não focalizar só no acadêmico. Eu diria, fique ansioso se você vê o seu filho, não é, se desencaminhando moralmente, desobediente. Isso sim, né? Corra atrás de bons livros, bons materiais que ensinem você a disciplinar corretamente, porque isso realmente é sério, né? Mas não foque só no acadêmico, né? E não fique ansioso por essa parte. Não esqueça do espiritual, não é? Do caráter, e nem do trabalho, brincadeira, descanso também, não é? E lembre que você vai ter, daquilo que você vai ter que prestar contas a Deus. Então, ore a Deus. Peça para que Ele lhe dirija e supra as necessidades dos seus filhos, não é? Suas, e do seu homeschooling. E é impressionante, né? Eu tenho visto na prática como Deus supre mesmo. Às vezes eu não estava nem planejando e a minha sogra dá um livro para os meus filhos, né? Que vai ser justamente um livro que vai ser excelente para acomodar a história que nós vamos estudar nesse próximo período. Então, assim, isso acontece tanto. Eu estou numa livraria e olha só esse material que eu achei, né? Bem na hora, nem estava pesquisando. Então, Deus supre, é impressionante ver isso. Então, era isso, gente. Eu espero que tenha sido útil. Sei que ficou um áudio longo, não sei se é o ideal, mas era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um abraço. Tchau.